Boa tarde, sejam bem-vindos. Para quem está nos assistindo também, vou falar das partes, começando a falar das formas, sobre os tops. A gente tem identificado há algum tempo que está tendo uma busca cada vez maior por peças que são ligadas à lingerie no mercado de moda. Tá aí a explicação por não estar saindo os bralettes, os corsês, eles estão cada vez mais sendo procurados. Aonde a gente tem que voltar o nosso olhar? Inovar, mudar o tecido que já foi usado e pensar na história que a gente vai contar para o cliente. Na questão dos bralettes, se antes a gente falava de esconder, hoje a gente fala de mostrar cada vez mais. Então, usar tecidos inovadores, até se a gente for para esse lado dos xadrezes, aqui a indicação da malha lainage, que parece uma alfaiataria, mas é xadrez e tem elasticidade. A gente pode pensar nele como conjunto, como coordenado, que pode ser uma saia ou uma calça. A questão do tweed. A gente está falando de inverno e eu acho que eles são uma aposta muito certeira, independente da gente falar mercado jovem ou mercado contemporâneo. Eles podem funcionar muito bem para os bralettes, mas principalmente se a gente conseguir fazer o set, o coordenado. Pode ser o bralette junto com o Spencer ou ainda com os shorts e com a saia. Mas o bralette, no aspecto de couro, ganhou passarelas muito importantes. Eu acho que a gente tem que ter um olhar novo para isso e até repensar se a gente pode fazer um bralette junto com o corset, que foi o que aconteceu na coleção da Balmain. Aqui a indicação do leather Birkin, que é uma ótima opção para estar fazendo esse tipo de peça por conta de maleabilidade. E quando a gente passa para os corsês, eles são extremamente especiais, tanto como peças únicas, até para serem fundidos junto com a camisaria. Pensar em engessar um tipo de tecido aqui não é certo. Volto a falar, vale vocês perceberem a história que vocês estão contando para o cliente de vocês para fazer a escolha do tecido. Se vai para algo mais romântico e ao mesmo tempo provocativo, a opção do jacquard pode ser uma ótima opção. Já vou voltar o olhar aqui de vocês para algo muito especial, que é a indicação dos peplums, que vem aparecendo cada vez mais nesse tipo de forma. Não descartar a percepção de alfaiataria, principalmente tradicional, como uma alfaiataria à risca de giz, como a gente tem na imagem central. Agora, dar um ar mais teatral para essa peça e tirar o ar comercial dela tem sido o chamariz de grandes marcas, como, por exemplo, na coleção do Alexander McQueen. As versões cropped. As versões cropped, elas são muito importantes e volto a falar não só para o mercado jovem, para o contemporâneo também. O que vai aqui diferenciar é se vai ser extremamente curto ou um pouquinho mais alongado. A indicação de textura, como o crochê Caraíva. A versão do aspecto de couro, muito importante também para esse top mais, vamos falar assim, ajustado ao corpo. Aqui, o detalhe do zíper, ele é presente não só na manga, mas obrigatoriamente nas costas também. E na coleção da Gucci, trabalhando esse lado retrô mais divertido. Quando a gente pensar nas turtlenecks, elas são muito bem-vindas para o inverno, são essas golas mais ajustadas. A gente vem vendo a evolução delas a cada estação. Nos desfiles, elas tiveram uma predominância muito grande em transparência. Fosse uma transparência tipo tule, tipo renda, aqui eu coloquei mais opções para vocês, mas não descartei as transparências como a gente tem na imagem central. Trabalhar malhas que tenham estruturas diferentes, de repente um tule com transparência, uma malha trilobal que não tenha transparência, pode transformar a peça com detalhes chaves interessantes. E não descartar o paetê. Vou passar a minha percepção do paetê para vocês. Eu acho que eles foram importantes nesse verão, vão ser importantes no próximo inverno e já falando do outro verão, eles ainda vão continuar. Se eu fosse muito fiel à imagem, eu falaria aqui que esse paetê poderia ser o glamour. Mas pensando em conforto, eu prefiro indicar a malha Paetê Nightlight, porque ela é uma base de malha que tem o paetê em cima, então para a gente fazer essa versão, aqui no caso da gola turtleneck, vai ser uma opção muito mais comercial e vai ter esse apelo do paetê. Camisetas. Camisetas, elas são importantes, independente do segmento. O que eu falei no início, vou pontuar aqui novamente, que essa ideia de fundir a ideia do corset na camiseta, na camisa, então a presença de ilhoses e amarrações. Esse ar old school, esse olhar para a camiseta mais envelhecida, ela é importante. Podem ser os detonados, como na coleção do Lagerfeld, mas a gente pode levar isso para um lado old school, com números e até esses números serem desgastados.
E a camiseta branca regata, que foi tão comentada nos desfiles, é um básico. Aqui eu trouxe uma outra reinterpretação dela para vocês na coleção do Givenchy. Então, assim, tem o detalhe do recorte, a gente nota que ela é mais alongada na parte da manga, e a gente pode trabalhar isso num tecido que também tenha esse ar de deixar a peça mais ajustada, como o tule elastique. Versões de polo importantíssimas, a gente pode pensar numa polo tradicional, a gente pode pensar numa versão de polo para um mercado jovem, que ao invés de deixar a gola tradicional, desloca ela para um lado. Mas aqui, os tecidos, a matéria-prima vai dar um ar novo. Como, por exemplo, a gente pode usar o neoprene para as duas imagens das laterais, colocar o crochê Caraíva, como na parceria da Gucci com a Adidas, então mudar a matéria-prima para uma forma que já é consagrada. Os bores, acredito muito nos bores, já falei, volto a repetir, a questão da cintura mais baixa, low-waisted, ela é uma realidade, nem todas meninas ou mulheres vão ficar à vontade de mostrar o corpo. A gente vive num momento onde fala assim, não existe um padrão ideal, mas às vezes a pessoa não fica confortável. Então o body, ele acaba sendo essencial. Pode ser na versão turtleneck, mistura de cores, trabalhando o grupo dos laranjas com os pretos ou terrosos. Os detalhes dos vazados são importantes, lembrando que algumas marcas têm trabalhado cada vez mais com os bores bem cavados. Então, quando coloca uma calça de cintura mais baixa, fica o efeito do vazado. Uma calça de cintura mais alta, não aparece esse efeito causado. E aqui a indicação da malha trilobal também, que por conta da composição dela, vocês podem levar isso para a história de vocês, fazendo uma estampa que se adeque à coleção. Camisas. Adoro essa parte. Na primeira vez que a gente apresentou esse material, eu não tinha, então, colocado uma camisa xadrez, mas vendo toda a importância dela para o inverno, principalmente brasileiro, fiz questão de colocar uma. Aqui está a indicação de tricoline, mas, de repente, vocês trabalham em alguma região mais quente, pode colocar isso numa versão de cambraia. Aqui com essa ideia do rufo, desse pescoço mais trabalhado com a ideia dos babados. Cada vez mais aviamentos diferenciados, aqui no caso, o botão. Na coleção da Deático, a ideia do punho mais alongado e amarrações. E aqui um detalhe de camisaria. O punho alongado, ele já é uma realidade, mas trabalhar essa ideia do vazado na parte das costas e unindo as partes com essa ideia de um mini cinto, impacta algo novo também. E as camisas transparentes? Independente de ser uma transparência velada ou revelada, ou até nessa ideia dos rendados como a gente tem aqui, elas são importantes. A ideia aqui de uma transparência mais velada, mas com o punho acetinado, e notem o abotoamento forrado também. Agora, essa última, que a indicação é organza, para ela ficar mais estruturada, por favor, olhem bem a parte do detalhe. Ela tem como se fosse um corset transparente embutido na camisa. Então, essa ideia de corset e bralette... Não consegue ver? Aqui, ó. Tem até a ideia da barbatana e o recorte embaixo. Então, mas depois vocês olhem isso, esse material vai estar disponível em PDF também. Mas é interessante a gente ver essa história do corset não só como peça única, já incorporado na peça, seja a camiseta ou a camisa. E a versão da camisa cropped, independente de jovem ou contemporâneo, mais uma vez eu falo, a diferença aqui vai ser realmente no comprimento. Nos desfiles, elas tiveram uma participação muito grande nos aspectos naturais. Aqui a gente vê ela discretamente, a gente vê essa ideia com essa sensação como se ela fosse dobrada. A utilização de elástico é super bem-vinda para essa forma. Ou ainda, com uma ideia, vamos falar assim, produtivamente mais complicada, mas com essa ideia dos cordões. Camisa de couro. Acredito muito, a maioria dos desfiles trabalhou com uma predominância do preto, mas a gente não pode descartar outras cores importantes, ideia de transpasse. E nas versões acetinadas? Então, ela pode ser listrada, pode ter essa ideia do abotoamento na manga inteira. Então, a pessoa controla o tanto que ela quer mostrar, ou se ela não quer mostrar, ela pode fechar o punho e deixar todos os outros botões abertos. Regina Pio já vinha trabalhando com isso e agora eu estou vendo outras marcas pegando carona em algo que pode ser muito versátil. E adoro essa última aqui também, porque ela tem essas aberturas, ela tem a inserção de um outro tecido, e a indicação aqui é o satin jacquard pied de coque, que tem 2 tamanhos, e dá para a gente brincar com eles também, se quiser colocar os 2 na mesma peça.
As versões tie, as versões com amarrações. Podem ser amarrações de estilo gravataria, podem ser amarrações mais românticas, mas elas estão presentes em coleções importantes como o Valentino, The Label Edition, e amei essa da Victoria Beckham, que trabalha uma base mais maleável, juntamente com o aspecto de couro em pontos estratégicos. Punho, no bolso e na gravata, que é o essencial para essa forma. Indo para o outwear. No primeiro material não estavam os coletes, mas eu acho muito importante a gente falar dele. Essa primeira imagem do blazer xadrez com a mini saia xadrez, o colete aqui aparece num acetinado. Mas por que não trabalhar também numa alfaiataria que tem essa cara de xadrez? Lembrando que no último verão o colete não estava sendo usado como terceira peça, ele estava sendo usado como um top. E a ideia de alfaiataria, aonde a gente pode trabalhar comprimentos mais alongados e versões de matelassé. Jacket, acredito muito nela, principalmente com esse ar brushed, esse ar mais escovado, como a gente tem na primeira imagem. Contraste de costura, principalmente se a gente fala para o mercado contemporâneo, tem uma assimilação muito fácil. E eu deixei aqui a indicação do veludo high-low, mas eu acredito que o veludo ele é importante em vários sentidos. Pode ser o veludo de malha basic, pode ser com canais, vai da história que vocês vão contar para o cliente. Sweatshirt. Em crescimento, muitas marcas trabalhando a ideia dos vazados. Eles podem ser com acabamento, podem ser com corte a fio. Preferi mostrar alguns diferentes para vocês aqui hoje. Aqui no caso, parece um tricô, então a indicação do tricô Trice é muito importante. Parece um tricô, mas na verdade é uma malha, onde também ela pode ser estampada. A malha chimpa pode ser uma ótima indicação para a imagem central, e a ideia do moletinho Comfort, para fazer a ideia, pensando num custo-benefício, de estampa, tanto na parte de cima da sweatshirt, quanto de baixo. Jaqueta biker, não é só porque eu sou viciada nessa jaqueta, eu acho que ela é uma aposta super comercial. A indicação dos dois tipos de couro, tanto o Birkin quanto o Kelly, porque o Kelly é um pouco mais maleável, então vai depender do tipo de peça que vocês querem fazer. Muitos zíperes, a gente tem que olhar para ele como um aviamento necessário. Podem ter os puxadores mais amplos, maiores, e os detalhes de abertura, assim como eu mostrei na camisaria, podem funcionar na jaqueta também. Acredito muito na Bomber, aqui a nossa cabeça pode viajar. Nessa da coleção da D-Square, já é a pré-coleção deles, trabalharam um veludo liso. Mas para algumas marcas vai ser mais interessante trabalhar o cotelê. Para outras, aquele veludo que tem um ar mais cintilante. Mas eu acho que é uma opção sofisticada numa forma esportiva. Na coleção do Givenchy, eles trabalharam um material muito parecido com o Laneige, que ele tem um toque, vamos falar assim, mais aflanelado, mas colocar esse tipo de jaqueta nas versões de pelos e peles pode ser uma ótima saída. E, por último, uma versão mais sofisticada, com punhos mais alongados, aqui a elegância do verde militar com o preto. Minha dica para vocês, se for fazer algo nesse sentido, pensar na praticidade e usar também algum tecido que seja repelente à água. Jaqueta puff. Gente, de todos os modelos. Curta, super alongada, com ar como se você estivesse sendo abraçada pela jaqueta. Misturas de cores são importantes e de materiais. Então, a gente usa um tecido tecnológico, mas pode colocar um tweed na parte interna. Tudo vai do custo que vocês querem proporcionar para o cliente. A gente pode misturar uma versão que tenha um tecido tecnológico com outro matelassé. E essa versão que ela também vai abraçar o pescoço de uma maneira mais ampla. Spencer ou Cropped Blazer, eu prefiro colocar as duas nomenclaturas, porque se vocês forem fazer pesquisa, as duas estão certas. Em versões de tweed, aposta super certeira. Numa versão mais sofisticada na coleção do McQueen, com essa lapela mais ousada. E esse último que eu amei, não é exatamente igual, mas tem duas indicações aqui que vocês conseguem usar tweeds diferenciados, que é o Tentro e o Vienne. Eles têm cores fortes, eles têm cores jovens, e dá para fazer a ideia do Spencer e inclusive da saia. Pensando em elasticidade, é um tecido que não tem elasticidade, então aqui na parte de trás pode usar um ponto Roma para ter essa elasticidade e a peça entrar confortavelmente. Blazer, sendo muito franca com vocês, o que mais tem são blazers com volume, principalmente ombreiras.
Para o mercado nacional, às vezes isso não tem tanta saída, procurei mostrar opções mais comerciais, mas a gente tem que analisar a importância das versões que vão vir, principalmente do smoking, aspecto de couro e o conceito do xadrez, para ser aqui uma versão mais clássica. Na parte dos diferenciados, a gente pode usar jacquard imitando tapeçaria. A questão do paetê, eu acho sofisticado, eu acho elegante, e não vai ser uma peça volátil, ela vai ser uma peça que ela vai permanecer no guarda-roupa da cliente de vocês por um bom tempo. Né? Aquela peça que ela pode ir tanto para algo mais casual quanto mais sofisticado, ela está arrumada. E mais uma vez na coleção da Attico, essa ideia de amarrações diferenciadas. Mini saia, quem trabalha com o mercado jovem, mini saia ou mini micro saia, aposta da vez. Elas vêm muito nesse conceito de ter pregas para ter um ar mais old school, como se fosse uniforme escolar, ou ainda remetendo a esportes, por exemplo, tênis. Na coleção da Louis Vuitton, aparecendo com muita força. O tricotrice que eu mostrei para sweatshirt tem muito essa cara. Aqui, ó, só notem que não tem a costura, ela é levemente bubble hem, levemente ballonné. E a saia midi? A ideia de transpasse continua sendo muito importante, aqui muito parecido com a malha satin. Na coleção Gucci mais Adidas, com essa ideia de monograma. E, mais uma vez, o transpasse. Só que aqui o diferencial ficou por conta desse matelacê na barra. Lembrando, sim, que esse matelacê vai deixar a peça mais aberta. Versões maxi estão aparecendo também para mercado jovem e mercado contemporâneo. Pode ter mistura de tecido, pode ter um detalhe esportivo, ou ainda nessa versão de mostrar o umbigo, ter a cintura mais baixa, mas vir com essa sensualidade de um acetinado. No grupo dos shorts, acredito muito ainda nesse shorts esportivo, ainda com aspecto de couro. Em alfaiataria pode ser uma ótima opção. E eu falei tanto para vocês desse desejo de mostrar o bralette, o corset, como se a lingerie tivesse para ser exposta. Algo que vem muito forte do próximo verão e se mantém para o inverno e vai continuar ainda para a próxima temporada, é esse ar do Y2K, dessa ideia de você querer mostrar também o underwear na parte de baixo. Então, mostrar como se fosse uma calcinha, uma cueca, juntamente com uma alfaiataria, foi a proposta de várias marcas jovens. Bermuda, ela pode aparecer como alfaiataria, que vai ser algo extremamente comercial. Na coleção da Balmain, essa ideia da bermuda, como se ela tivesse um corpo que tivesse sido desenhado. Essa ideia do corpo estampado na peça vem muito do que eles queriam passar no desfile, que é sobre essa perfeição das mídias sociais. Então, muito filtro. Você, às vezes, vê a pessoa, né? No Instagram, você está ali pessoalmente e você acaba não reconhecendo. Então, o desfile deles veio muito de encontro para mostrar que não existe essa perfeição, então justifica essa ideia da estampa de corpo nas peças. No grupo das calças, a legging, ela não é uma roupa só de academia, ela vem com ares fashionistas, pode ser esse pezinho mais alongado que Jacquemus vem trabalhando há muito tempo, ou ainda, ser como se fosse uma meia calça mesmo, de não ter a separação. E não dá para vocês verem direito, mas aqui é na coleção do Givenchy, tem uma ideia de textura. Versões de calça slim. Pode ser numa versão de ponto Roma, porque isso que eu gosto desse aparelhinho, gente. Tem um detalhe aqui muito especial, tem só um passantezinho. Então, se quiser fazer essa calça e comercializar com cinto, é um plus, é algo a mais. O detalhe aqui no dourado. A ideia da cintura baixa e da barra mais curta, a indicação está o vinil, mas vamos lembrar que ele não tem elasticidade. Então, de repente, colocar um ponto Roma na lateral para essa calça entrar mais confortavelmente. Agora, aqui a gente vai discutir a relação, porque é algo que está sendo muito visto, essa ideia da calça ajustada, mas da barra mais alongada, cobrindo o sapato. Calça reta, acho que é uma aposta certeira, ela vem muito com esse ar de alfaiataria, pode ter a ideia dos vincos, pode ter essa ideia de layer, de sobreposição, como se tivesse um saiote na parte da frente. E a ideia de ter cos em contraste. Off-White já tinha trabalhado com isso, Animale aqui no Brasil também, mas esses contrastes na alfaiataria vão impactar algo novo. Versões de tapered. Pode ter a ideia dessa barra mais afunilada com abotoamento, pode ter uma pence, e a gente pode colocar um tecido invernal. Eu não quis engessar aqui a informação de um veludo, porque, de repente, se precisar de um bom custo-benefício, pode ser o veludo de malha basic, mas pode ser um veludo Nobel, que tem um valor, um agregado maior,
mas a ideia desse tipo de calça no veludo vem com uma cara mais nova. E a calça flare? Vamos falar assim, mais conceitual na coleção do Coperni, onde tem essa ideia do cinto e dando a ideia de upcycling. Mais tradicional na coleção do Givenchy, aqui muito parecida com o crepe satin. E mais curta, mas com a ideia de animal printed, que é a Kiki Flare. E as versões de jogger? Pode ser na versão da malha chimpa, aqui abotoamento ao invés do elástico tradicional. Amo essa imagem central, porque ter o blend, ter a mistura de tecidos para a temporada é algo essencial. Então, aqui no caso, a gente pode colocar uma alfaiataria, um jeans, o que for mais viável para a marca de vocês, e um moletinho na parte de baixo. E, por último, na coleção da Bali, a versão de um estampado de camuflado, que lá fora não sai das coleções. Versões de calça wide. Pode ter a ideia de um bordado valorizando o artesanal, pode ser numa versão de veludo, mas a gente tem que estar com os olhos atentos aos novos tempos. A wide com bolsos, ela é uma crescente em diversas marcas, e eu não vejo ela só para o público jovem, eu vejo ela para o contemporâneo também. Principalmente porque a mulher do contemporâneo, quem é? Sou eu hoje, que tem filho, o sensor do carro, então a gente vai colocando tudo nos bolsos e é uma forma que super entrou no guarda-roupa. E as versões de calça slouch? Gente, slouch vem do sentido de descontraído. Independente de ter a cintura mais alta, a cintura mais baixa, o slouch vem por esse gancho deslocado. Mas ela aparece de uma maneira mais sofisticada. Em alfaiataria, pode ter o contraste de cor, pode ter a ideia de 2 reguladores, ou ainda num acetinado com brilho, principalmente nessa versão de um brilho mais martelado. E a calça utilitária, independente de ser skinny, de ser wide, ela é fundamental. Bolso na lateral, bolso frontal e bolsos múltiplos. No grupo dos vestidos, vestido camisa, tirando essa forma que ficou lá no guarda-roupa contemporâneo e levando ela para o jovem também. Então, a ideia de transpasse, ideia de assimetria e no aspecto de couro. Nesse caso, eu acho que o Kelly é uma ótima opção por conta da maleabilidade. E o vestido blazer? A gente pode trabalhar isso como um blazer alongado, mas ele pode ser um vestido também, pode ser usado com uma calça, mas ele aparece com ar de assimetria, com detalhes de adornos, e adoro e acho muito interessante essa ideia de um decote mais profundo. Aqui, sem descontar a assimetria na parte da barra. Versões de camisola. Uma versão mais tradicional do acetinado com renda. Isso vai sair em muitos editoriais de moda, que é da coleção do Alexander McQueen, já está no lookbook dele, então tem essa ideia do bordado. Dá uma ideia super jovem, porque retrata um efeito de street art, mas, na verdade, são pedrinhas, são canutilhos e miçangas bordadas. Mas a gente pode renovar também, e ao invés de usar uma base fluida e acetinada, colocar um aspecto de couro para dar uma cara, vamos falar assim, mais fetichista para esse vestido camisola. Shift dress, prático e descomplicado. Então, é um vestido que ele pode ser mais curto, ele pode ter a turtleneck, mas aqui a gente volta muito o olhar para essa história da salopete. Na coleção da Dior, ela apareceu com força, e eu estou com uma impressão muito forte que isso vai reverberar até no grupo dos tweeds. E o vestido romântico? Então, o primeiro valorizando esse ar do artesanal, com uma cara mais década de 20, numa versão de xadrez, mas que vem numa transparência. E, por último, ele tem um ar romântico, mas ele tem um olhar muito mais jovem por conta dessa característica de brilho. Slim dress, com decote profundo e o pescoço mais marcado, indicação do veludo de malha. Se para algumas marcas for muito decotado, pode colocar inserção de renda ou de tule para estar fazendo uma brincadeira. A ideia da coleção da Louis Vuitton, onde tem essa ideia dos grids, dos quadrados, e uma versão que a gente pode colocar, inclusive, no neoprene. Os vestidos drapeados, muito fortes no último verão, muito fortes no próximo inverno. Pode ser uma versão da malha fluid, mas o decote profundo, a simetria e a questão dos brilhos são pontos importantes. E o cutout dress? Pode ser aquela versão que parece ser um biquíni amarrado, mas a gente pode ter algo que seja mais localizado no pescoço. Na lateral, para o mercado jovem, é uma ótima aposta, e mais ousado, como a gente tem aqui na parte de baixo. Lembrando que Burberry e outras marcas mais já tinham colocado isso nas calças. Macacões slim.
em alfaiataria, que no caso com esse cursor bem grande, transparência na lateral, inversão de veludo com o bordado na barra, com a questão de brilho. Esses dois últimos, bem ajustados, a gente chama de cat suite. A gente tem que pensar na praticidade. Você, na sua correria, daria para colocar um macacão desse o dia todo? A gente pode transformar isso aqui em duas peças. Fazer o top e a calça no mesmo tecido e juntar ali, deixar um pouco mais afofado para não parecer que são duas peças. Eu acho que vai ser muito mais prático e muito mais comercial. Ou colocar um zíper grande na parte das costas. Versões do macacão slouch, lembrando esse gancho mais solto. Pode ser essa versão mais jovial aqui com o bralette aparecendo, contraste de costura ou ainda com a ideia do vazado na lateral. E as versões wide? O veludo de malha, uma ótima indicação. Pode ser numa versão como na Tory Burch, onde brincou de ter o vazado, mas colocou a blusa na parte de baixo. Ou ainda num tecido que lembre o aspecto de couro. Na versão dos curtos, tecidos tecnológicos e o lado utilitário, listras nas laterais, reforçando essa parceria da Gucci com a Adidas, e misturas de cores. Mas a gente pode levar isso além, inclusive para misturas de tecidos. Tem lá um tecido super bacana, mas aí tem uma sobra de um aspecto de couro ou de outra alfaiataria, fazer essas composições. E, por último, a característica do boiler. O boiler ele vem muito dessa ideia da roupa do torneiro mecânico, mas ele é levado à categoria de luxo. Pode ser numa alfaiataria com risca de giz. Notem a importância dos zíperes na peça. Com ar, tem até uma cara mais safari na coleção da Gucci, mas deixar o detalhe esportivo das listras. E esse último, mais fetichista, sim, num aspecto de couro, indo para esse lado decorativo, tanto com reguladores, zíperes, e não perdendo o conceito do utilitário. Queria desejar uma ótima coleção para vocês. Queria que vocês pensassem muito na história que vocês vão contar, no tema que vocês vão usar para escolherem as melhores formas, as melhores matérias-primas, e convidar vocês também para acessarem o Instagram, Facebook, LinkedIn e o YouTube da Focus, que inclusive essa apresentação vai estar lá. Muito obrigado, espero vocês na próxima.